Opa, você tá bom? Nick aqui falando, mais um vídeo. Para você que não conhece meu canal, aqui basicamente eu falo de você como indivíduo, um ser especial, um ser que de algum jeito está buscando a verdade através das coisas que estão à sua frente, né? Fazendo perguntas, tentando se questionar, tentando entender esse mundo que de algum jeito se apresenta tão complexo, né? E o tema que eu queria falar hoje, que eu irei falar, são sobre essas pautas minoritárias, ou esse problema político que de algum jeito a gente vive, que são as pautas. E eu acho um tema um pouco difícil de se falar, porque eu sei que é como se fosse ter dois gumes, sabe? Uma faca que corta em dois gumes, né? E essa polarização idiota que aconteceu no nosso país, e mais do que no país em si, né? Mas esse problema geopolítico de esquerda e direita. Essa coisa idiota. Se você acredita nessa merda, desculpe-me, você é um idiota. E eu falo porque você é um idiota porque eu tenho lugar de fala. Por que eu tenho lugar de fala? Porque eu também já fui um idiota. Eu já acreditei nessa merda. Eu acreditei que eu era de direita, mas eu tinha conceitos de esquerda. E hoje eu me vejo, por vezes, pensando mais no lado de esquerda do que no lado de direita. Que porcaria é essa? Uma das coisas que eu falava na época, no passado, é que, tipo assim, cara, se você é de direita, faz o seguinte, corta todo o seu lado esquerdo do corpo. E se você é de esquerda, corta todo o seu lado direito do corpo. Então você vai ver que você não vai conseguir existir sem, supostamente, algumas preocupações que vêm de um lado e quanto também vêm do outro. Agora, é engraçado, né, como o indivíduo, sem se reconhecer como um indivíduo, ele consegue carregar preocupações coletivas sem entender, de fato, o indivíduo que compõe aquele coletivo. Ou seja, muitas vezes você está defendendo um monte de gente sacana, acreditando que você está fazendo o melhor para o próximo. Mas você não entende, de fato, que você está sendo usado como uma ferramenta. Você é um mero escravo mental sem saber. Quando eu acreditei que eu era de direita, é porque, de alguma forma, eu observava que algumas coisas, algumas características ali me alimentavam. Só que é engraçado, dá poder para você conhecer. E aí eu observei que, quando de algum jeito aqui nesse país a direita começou a se demonstrar, essa direita política, engraçado, ela não é tão boa quanto aparentava, quando se dizia. E outra coisa também que muito me chamou a atenção em determinado momento era a questão da erudição. Porque foi vendida há tanto tempo que aquela pessoa que estuda, que se dedica, ela vai ter maior inteligência sobre as coisas que ela vai falar. Tudo besteira, tudo bullshit. A inteligência é a capacidade do indivíduo perceber o que é real e o que é realidade. Quando eu vejo que erudição não tem nada a ver com isso, esses eruditos, esses homens com livros atrás das costas, que carregam alguns, não todos, inclusive é uma pequena parte nesse território nacional, falam N idiomas, que são pessoas influentes, jornalistas, historiadores, cientistas, especialistas, todos vazios. Se aquela pessoa vê algo real na frente dela, de fato, muitas vezes ela não consegue identificar. Ela está mais presa à ideologia, seja uma ideologia de direita ou uma ideologia de esquerda. E aí eu comecei a perceber que existiam pessoas com esse trend um pouco mais, assim eu posso dizer, um pouco mais livres de pensamento e coerentes de algum jeito. Engraçado que a internet, esse meio que a gente utiliza, a gente consegue perceber algo que não existia no passado. Essa possibilidade de conhecer pessoas pensando diferente, realmente fora da caixa. E não utilizando o termo, esse fulano ele pensa fora da caixa. Não, isso era marketing. Mas hoje, realmente, se você tiver curiosidade e querer conhecer o que o outro está falando, cara, não é tão difícil. Mas para isso é necessário você ter o quê? O coração aberto. E aí, eu
Eu sempre aqui nesse canal, talvez você não conheça, eu sempre falo de Jesus, né? Jesus aqui eu considero, faz parte do meu modelo existencial, ou seja, aquela forma o qual eu identifico a minha existência, ou seja, aquele que de algum jeito me explica de alguma forma a minha maneira, a minha origem, né, o porquê estou aqui, meu presente, para onde eu vou. Eu acredito que Jesus seja esse mediador, é aquele que nos traz o verdadeiro Deus, o Deus real, o Pai. E eu não acredito que Deus seja igual a Jesus, já deixo bem claro aqui. Enfim, Jesus, através das suas falas, ele fala do coração. O coração é como se fosse aquele órgão que não está responsável somente pelo bater e o pulsar, uma bomba natural que temos no nosso corpo, mas também aquele órgão o qual nos faz nos comunicar com o Pai. E aí, quando você utiliza esse órgão sem ser única e exclusivamente pela essa capacidade de bombear sangue, como uma pessoa de caráter científico, materialista, pensa em seus termos mais mecanicistas possíveis, você consegue utilizar esse coração para você realizar uma coisa que muitos não usam, que é o pensamento. Raciocinar, o homem ele consegue raciocinar. Raciocinar vem de ratio, é quando você tem as proporções da coisa, quando você consegue observar a proporção entre uma coisa e outra. É quando, por exemplo, eu pego um chinelo amarelo, eu pego um chinelo laranja e eu vejo que um é diferente do outro em relação à sua cor. Isso eu uso o raciocínio, mas isso não me necessariamente vai fazer usar a inteligência, que é a capacidade de perceber o que é real, e essa inteligência está atrelada ao pensamento que se processa, a meu ver, pelo coração. Então, como existem homens duros de coração, tal como Jesus nos falava, essas pessoas em si, em sua grande maioria, elas não usam do pensamento de fato relacionado ao coração, mas e sim ao raciocínio que está aqui no cérebro, se assim eu pudesse dizer. E aí, quando você, nesse cenário atual, você tem internet, com pessoas se manifestando de diversos jeitos, e você pode usar seu coração, se assim você quiser, e tiver relação para com o Pai, você consegue ver verdades que ficaram escondidas durante muito tempo. E o mais incrível é que esse espectro de direita e de esquerda não existe. Isso foi criado para lhe fazer um escravo mental. Mental vem de mens vem de espírito, e você com um espírito, de algum jeito você é um ser indivisível, que é justamente uma das preocupações aqui que eu tenho nesse canal. Então se você acredita que você é de direita, você tem que ficar contra o cara da esquerda, ou a pessoa de esquerda, e você que é de esquerda, que acredita que tem que ficar contra a pessoa de direita, vocês estão extremamente se estrangulando à toa. Vocês estão sendo basicamente governados. E aí, essas pautas que surgiram, essas pautas minoritárias, que agora não tem mais de minoritária, né? Existem sim os indivíduos que ali não são tão, como assim eu posso falar, populosos, como inclusive os próprios conservadores são, né? Cara, eu me lembro quando eu era mais jovem, eu já deixei meu cabelo crescer, tô deixando ele crescer, não vou deixar muito não, mas um pouquinho mais só. Mas eu já tive a oportunidade de deixar meu cabelo crescer 3 vezes. A primeira vez, meu cabelo foi até minha bunda. E eu me lembro quando eu tava deixando ele crescer, meu pai certa vez me interpelou e falou assim, deixa eu falar com você. Aí eu falei, o que que foi? Senta aqui. O que que você quer? O que que o senhor quer? O que que o senhor deseja? Esse seu cabelo aí, vai até onde? Eu falei, até onde eu quiser. Ele falou, você acha que isso tá certo? Eu falei, depende. O que que você acha que tá certo? Cabelo comprido não é uma coisa bonita, não é uma coisa certa. E isso aí bota aí mais de 20 anos atrás. Não é uma coisa certa. Eu falei, por que não? Porque o cabelo comprido é uma coisa que a sociedade não aceita, não é muito legal, é feio. É mesmo. E aí, com aquela imagem que eu tinha naquela época de Jesus, essa imagem meio europeia, né? Inclusive, há esse comentário, tem gente que fala que Jesus é branco, tem gente que fala que Jesus era negro, tem gente que fala que Jesus tinha cabelo comprido, outras pessoas cabelo curto, e assim vai indo. Eu acho isso uma idiotice. Pra mim, eu sinto Jesus. Eu não quero saber como que ele teve configuração física. Se eu caio por esse discurso
do físico de Jesus, eu estou sendo um ser materialista, e não seja idiota a esse ponto se você crê nele. Mas enfim, eu usei o argumento com meu pai seguinte: olha, é o seguinte, se eu tava com o cabelo comprido, e eu tinha aquela impressão, tal como meu pai tinha, e muitas pessoas tinham, daquele Jesus bonito, entre aspas, naquele quadrinho europeu, ele bonitinho, lourinho, com o cabelo comprido. Eu falei, mas Jesus teve cabelo comprido, por que eu não posso ter? Teve que engolir a seco, católico tal como era. Aquele católico de BGE, né? Que tá lá, mas basicamente não frequenta a igreja. E eu não estou criticando meu pai, estou fazendo apenas uma observação do próprio brasileiro em si, né, em grande parte. Hoje alguns vivem maior hipocrisia do que naquela época. Mas enfim, foi a primeira vez que eu tive que defender o cabelo comprido. Olha que interessante. De 20 anos para cá, existia um preconceito contra homem de cabelo comprido. E eu vivi preconceito com cabelo comprido. Eu também vivi com preconceito também por ser gordinho no passado. Vivi isso sim, vivi esse bullying. E olha, eu não me vitimizava, não. Fazia parte da minha existência. E aí depois, no emprego que eu vinha ter posteriormente, não acabou acontecendo isso? Foi num estágio. Eu fiz um estágio numa empresa renomada no Brasil, uma multinacional, na época, holandesa, anglo-holandesa. E aí o que aconteceu? O gerente falou o seguinte: esse cabelo aí não tá certo, não. Eu era estagiário. Eu não era um profissional que ganhasse rios de dinheiro. Eu era apenas um estagiário. Ó, esse cabelo aí não tá certo, não, hein? Você vai ter que cortar esse cabelo aí porque você. E depois ter passado por um processo seletivo bizarro. Enfim. Eu com meu medinho, pensando em configurar o meu primeiro emprego naquela empresa, eu fui lá e cortei o cabelo. Adiantou de alguma coisa? Não, nem fui admitido depois nessa empresa, porque naquela época, em 2008, houve uma crise no mercado de petróleo, e aí as empresas começaram a demitir, e aí foi uma grande complicação, eu acabei não continuando naquela vaga. Enfim, várias coisas aconteceram. E aí me veio na cabeça, porra, valeu a pena ter cortado o cabelo? Porque quando meu pai veio falar uma coisa pra mim, eu fui lá e relutei. E eu tinha um argumento, mas e agora? Que, de algum jeito, eu estava me prostituindo por causa de uma possibilidade de emprego. Valeu a pena? Não valeu. Tempos passam, outra empresa, um gerente, fala a mesma coisa comigo. Eu ia para os Estados Unidos e ia conhecer o presidente da empresa, basicamente. E ele fala, ó, você vai ter que ir pra lá, você vai ter que cortar o cabelo. Quando eu falei, eu tive 3 vezes o cabelo comprido. Aí eu falei, aham, pode deixar. Não cortei. Quando eu cheguei e tive a conversa em específico com o superior dele, que no caso era o presidente da empresa, ou aquele que representava aquele corpo presidencial ali, não houve preconceito nenhum. Ou seja, o aprendizado que eu tive é que muitas vezes as pessoas não compreendem a sua individualidade. Mas o pior não é elas compreenderem a sua individualidade. É você deixar de se compreender. E aí, quando eu observo todas essas pautas de hoje, que de algum jeito tempos passam e me venderam que parte dessas pautas, seja feminismo, seja LGBTQIA+, e tantas siglas, tantas letrinhas a mais, seja o racismo, seja qualquer pauta. De algum jeito, enquanto estava no espectro de direita, eu comprei parte disso. Ser contra esse espectro. Mas hoje, da forma como me posiciono, eu vejo que nem um lado nem outro. Eu tenho que ver aqui a especialidade de cada indivíduo, cada ser. Você é tão importante quanto eu sou aos olhos daquele que nos fez, ainda que você não tenha o mesmo modelo existencial qual possuo. Porque o modelo existencial, ou seja, a forma como você compreende a sua existência, é seu, é particular. Talvez esteja atrelado, sim, a uma cosmovisão. Ou seja, quando eu falo cosmovisão, é essa visão coletiva da sua existência, ou seja, no catolicismo, no protestantismo, no espiritismo, no hinduísmo, e assim vai indo, qualquer uma dessas vertentes que são
cosmovisões. O modelo existencial, por vezes, você rouba, não vou falar rouba, mas você pega parte dessas pensamentos e complexidades, ideologias, de algum jeito você traz para sua individualidade de acordo com a sua experiência. Porque você está conferindo através dos meios que você possui que é você como indivíduo. E aí tem acontecido diversos debates, assim, que por isso que eu vejo essa coisa incrível na internet, é que eu tô vendo argumentos que antes eu não via por parte das pessoas que de algum jeito se compõem ou que se entendem parte dessas pautas. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou querendo falar, porque eu não sei o seu espectro, se é um espectro de direita ou espectro de esquerda. Como o tempo foi passando, as pessoas que se identificam com determinadas pautas, tal como eu também poderia estar lá no passado, eu estava na pauta dos homens que querem ter cabelo comprido e ninguém deixa. É lógico que isso não existe, mas você está entendendo essa simbologia? Eu sei o que eu passei. Eu não me fiz de vítima. Mas eu entendo que eu passei, poucos passaram. E aqueles que não passaram, possivelmente não entendem. E possivelmente, assim, não respeitam. E eu não estou falando de respeitar e acatar. Mas entendeu, ó, eu que sou indivíduo, tô passando por isso, cara, vive a sua vida aí, cara. Deixa eu viver a minha. O que você quer de mim? O que você precisa de mim? Por que você quer interferir na minha vida? Sabe quando tá chovendo? Aí você tá com... tá andando na chuva. E aí passa um indivíduo, um outro fulaninho ali na rua, ele tá com o guarda-chuva dele. E ele acha que por você não estar usando um guarda-chuva, você interfere na vida dele. Ou, sei lá, você tá andando de fusquinha no meio da rua, e aí passa um outro fulano com uma Ferrari, e aquele cara que tá dentro da Ferrari olha pra você e fala, cara, esse cara não presta, porque ele tá com Fusca. Ou seja, de algum jeito, por você ter um Fusquinha, você é olhado de uma forma rude, uma forma grotesca, como se você não fosse um ser importante. Porém, aquele que ele fez, o Criador, ele lhe fez. Ainda que você não acredite nele, eu não estou falando aqui nessa circunstância de você ser ateu, não ser ateu, se você tem uma outra crença diferente da minha, não é isso que eu tô querendo falar. Mas você existe. Se aqui você existe é porque existe alguma razão, talvez ainda você não entenda esse processo da sua existência. A questão da pauta, através desses debates últimos que têm acontecido, eu vi uma certa evolução sobre o assunto que eu não observava nos últimos anos. Ou seja, então, de algum jeito, eu comprava parte dessas ideias. Hoje eu não estou comprando tanto mais essas ideias. Parece que toda aquela hipnose, de algum jeito, que eu sofri ao longo eu não vou falar, ó, já tem muito tempo que eu já não vejo mais essa coisa de política, né? Mas eu passei por isso, como a maioria dos brasileiros ainda passam. Esse aspecto hipnótico geopolítico. Porque basicamente no Brasil é só isso que fala, né? Eu tenho feito outros trabalhos mentais, ou seja, para recuperar a minha alma, eu como indivíduo, eu como espírito, estudando outros assuntos. Mas, inevitavelmente, por vezes, chega algum assunto até você. E algumas coisas eu até acabo buscando por questões mesmo de conhecimento retórico. Então, por exemplo, esses debates que eu tenho visto sobre religião, que eu tenho, não falo sobre política, mas mais sobre religião, e por vezes, trazem esse aspecto das pautas minoritárias dentro dessas discussões religiosas, o que muito me chama a atenção, eu consegui conhecer argumentos que eu não tinha antes, que eu não conhecia antes. E eu comecei, tipo assim, cara, a entender mais ainda o porquê das pautas. Agora, entenda, eu sei que as pautas elas foram criadas para nos dividir. Eu sei que as pautas foram criadas para nos dividir. A minha pergunta é, quem é que está querendo dividir a gente? Porque o pessoal de direita acha que é o pessoal de esquerda que quer dividir. E o pessoal de esquerda, de algum jeito, acredita que o pessoal de direita quer fazer isso. Mas será que vocês não entendem? Ou será que você não vê que nem uma coisa nem outra? Existe sim um grupo de pessoas, ou um grupo de indivíduos, do qual você nem conhece, mas provavelmente utiliza você a cada instante. E não somente a você, todos nós aqui. Esse mundo aqui é uma grande mentira. Ele é uma verdade sim em existência, porque o Pai fez ele.
Mas, como até Jesus fala não, mas aquela interpelação que ele tem justamente com o diabo, que é que todos os reinos desse mundo não pertencem, que na realidade todos os reinos desse mundo pertencem a Satanás, e é verdade. Todos esses sistemas que você observa, todos esses sistemas geopolíticos, inclusive, não são de Deus. Então, se você é conservador, era para você tomar mais cuidado ainda e ser muito mais, como assim eu posso dizer, muito mais caridoso do que talvez esteja sendo, porque o que eu tô vendo de forma vergonhosa por parte dos religiosos quanto o pessoal que é de pauta, cara, é incrível. O que eles falam não é o que eles vivem. E o que eles vivem não é o que eles falam. Eles são hipócritas. E o pessoal da pauta, cara, me desculpa. Se algum dia eu possa ter pensado mais errado. Hoje eu entendo parte desses conceitos que vocês falam. Eu continuo pensando em certos princípios da mesma forma como no passado. Porque tem a ver com o meu modelo existencial. Agora, que nem eu tô falando, esses aspectos geopolíticos se desfizeram na minha existência. Eu vejo que eles não têm mais razão de ser a não ser cumprir determinadas funções que sejam basicamente para nos ferrar em conjunto. Enquanto você não observa que você é um indivíduo. O carinha de direita, talvez ele não se perceba como indivíduo. Eu vejo, cara, é engraçado, o pessoal de esquerda muito mais se percebendo como indivíduo, tendo mais preocupação de fato com o próximo do que o pessoalzinho de direita. Agora, enquanto ficava só na teoria, eu vi o inverso. É porque eu tô vendo na prática. E, cara, quer ver uma coisa interessante, politicamente falando? Todas essas instâncias de direita, cara, no fundo, ficaram perdidas. Porque o ego bate maior. Agora, quando eu vejo o pessoal de esquerda de algum jeito falando, e olha a crítica que eu tô fazendo, hein? Quando eu vejo o pessoal de esquerda de algum jeito falando, tem uma, ainda que de uma forma muito desorganizada, tá? Me desculpem, mas é muito desorganizada. Eu vejo que, tipo assim, ainda pensam um pouco mais no bem do próximo. Eu sei que isso tudo é irreal, tá? De acordo com o meu modelo existencial, as coisas que Jesus falou, e que eu assumo como se fossem verdade, ou seja, tem a ver comigo, com a minha forma de enxergar. Jesus ele nos pede para amar o próximo como ele nos amou. Não é fácil. Não é fácil. E quando eu vejo pessoas presas em instituições deixando de amar o próximo, não existe um certo antagonismo? As pessoas, de algum jeito, estão mais cegas. Cada dia mais. Isso porque, para mim, elas estão fugindo de algo que é extremamente importante. Elas estão fugindo de si. Agora entenda uma coisa que eu vou deixar bem claro aqui. Esse vídeo aqui, eu não me declaro de esquerda. E também não me declaro de direita. Esse vídeo aqui, eu me declaro como um ser indivisível. Aquele que tem uma possibilidade única de perceber o meu entorno, o que é real e o que é realidade, através das minhas experiências. Jesus ele nos fala que cada um é responsável por carregar a sua própria cruz. Será que você é responsável por carregar a sua própria cruz? Ou você está esperando o Estado fazer isso por você? Ou você está esperando sua mamãezinha fazendo isso por você, seu papaizinho? Eu não vou ficar de chororô. A realidade humana é extremamente diversa. Então, para que você não faça uma confusão com as palavras que eu estou falando aqui, mas que você entenda por um outro prisma que tudo é muito mais complexo do que você acha. E possivelmente você está perdido em algo que quiseram que você estivesse. Nesse mundinho de direita e de esquerda. Nesse mundinho onde você não pode se importar com as preocupações de terceiros. Porque eles são menores, o importante é o conjunto. Não. Jesus pede pra gente amar o próximo como ele nos amou. Ele cedeu a sua vida. E ele não matou ninguém não, tá? Só pra você deixar essa confusãozinha besta de trindade
fazendo confusão de Deus com Jesus. Não é a mesma coisa. É engraçado, né? Como essa coisa chamada Trindade, criada pela instituição católica, ao longo de sua briga nesses séculos posteriores ao próprio Jesus, criaram essa imagem de Deus é igual a Jesus, que é igual ao Espírito Santo. Impossível! Porque tudo que você observa, seu entorno que é natural, tudo que você observa, possui um padrão, é cíclico. Existe alguma coisa na natureza que 3 é igual a 1 e 1 é igual a 3? Ah, mas Jesus é igual a Deus, que é igual ao Espírito Santo. É mesmo, me prova outra coisa que existe padrão. Ah, não existe porque é só ele. Ah, é mesmo, na cabecinha dessa galera. E aí depois, o protestantismo também aceita do mesmo jeito. Oh, que lindo. Pra quê? Pra ferrar com Jesus. Por quê? Porque se não tivessem feito essa confusãozinha, porra, não ia ter a mescla do Velho Testamento com o Novo Testamento, né? Ai, por quê? Porque se você vê que Jesus, ele vai lá e fala, não matarás, e ele não mata ninguém do início até o final, ele cede a própria vida dele, e aqueles que acreditam nele morrem pelo que ele falou, porque ele era o mediador do Pai. Quando ele faz isso, ele fala que ele é o Pai, que Deus é o Pai, e ele é o Filho. Quando se desfaz disso, quando a instituição vai lá e coloca e fala que Deus é igual ao Pai, que é igual ao Filho, o que eles fazem? Basicamente, toda a merda acontecida na porcaria da Torá, do Velho Testamento. Ou seja, toda aquela maldade é justificada. Porque é como se Jesus estivesse lá no passado. Oh, meu Deus! Jesus estava lá no passado porque ele era Deus. Então, ele também era o Espírito Santo, ele era tudo. Então, ele fazia aquilo, mas agora ele mudou. Tiago fala que, se não me engano, no capítulo 1, versículo 17, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Ou seja, se toda boa dádiva e todo dom bom, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, e que ele, e nele não há sombra de variação, é porque o Pai nunca mudou. Ele sempre enviou, sempre foi bom, nunca mudou. Então não há como o Pai, Deus, mandar matar alguém, a menos que aquilo que lhe venderam como Deus não seja Deus. Enfim, quando você observa tudo isso acontecendo, e você observa essas formas de pensar que são diversas, e você pode, por vezes, se emocionar naquilo que você acredita, porque você é um ser humano, e o ser humano é imperfeito. Mas é necessário uma referência. A minha referência é Jesus. Jesus, Filho. Ele possui um Pai. Ele nos mostra o Pai e nos mostra como alcançar o Pai. Por isso que ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Ele fala que somos irmãos. Se somos irmãos, eu não tenho que tratar você de uma forma que eu não queira para mim. Por isso que, quando existem as pautas minoritárias, será que não é interessante você prestar um pouco mais atenção naquele teu irmão que está passando alguma necessidade? E eu não estou falando uma necessidade física, não. Por vezes é uma necessidade mental, de conversa, de tentar aprender algo que realmente vale edificar. E você também aprender algo com ele, como eu tenho aprendido por vezes. Jesus não desamparou os mendigos, Jesus não desamparou os feridos, Jesus não desamparou as meretrizes. Ele não julgou ninguém. Segundo ele, irá retornar. Eu acredito nisso. Eu não sei se você crê, porque vai de sua cosmovisão, seu modelo existencial. Eu creio. A questão é, independente do que você acredita, eu vou continuar tentando buscar essa verdade e cada vez mais tentar de algum jeito me aproximar das pessoas que precisam dessa palavra.
e levar para elas que isso que chamam de Jesus, que chamam de cristianismo, que tem chamado por eles, isso não tem nada a ver com Jesus de fato. Estão levando o nome de Jesus de forma errada, apontando o que ele não fez, apontando e falando coisas que ele não falou. Jesus ele fala para não adulterar, é justamente o que eles estão fazendo. Talvez você estivesse fazendo isso e não tivesse se dado conta antes desse vídeo. Toma cuidado, porque se isso tocou realmente no seu coração, é algo que você tenha que se preocupar e talvez não sabia. Bom, se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir. Gostaria de saber seu comentário. Se você acredita que esse vídeo tenha sido interessante para outra pessoa, não esqueça de compartilhar. Caminha comigo nesse canal. Até a próxima.